Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta segunda-feira, nós temos a participação do Luciano Batista, gentilmente vindo ao programa. Grande Luciano, articulador da política vicentina, da política calunga, grande Luciano Batista. E nós temos também a presença do ilustre, excelentíssimo, muito obrigado, educadíssimo, a imagem da elite de São Vicente. Exagerei agora, Paulo? Exagerei. Agora, mas olha, um lorde. Outro dia eu vi uma foto sua com o seu pai no Facebook, eu achei, me emocionei, porque todos sabem que meu pai se foi agora, né, em julho, e as marcas ainda são muito, muito fortes. Mas eu vi lá você reverenciando o seu pai, achei muito bonito. Parabéns, viu? Obrigado. E boa tarde, obrigado pela participação. Muito obrigado. Muito bom. E o Paulo vem divulgar aqui, o Paulo que está à frente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, e eu achei a iniciativa marcante de manter a tradicional encenação da chegada de Martim Afonso, e será feito nos jardins do Instituto Histórico de São Vicente, a encenação da fundação da Vila de São Vicente, dirigida pelo Marquese, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos precursores dessa... Na verdade, ele foi o fundador, né? Ele foi o fundador? Porque a primeira edição... Eu não sabia que o Marquese estava tão velho assim, mas já que você está falando... Não, na verdade ele não está tão velho assim, mas a encenação verdadeiramente começou em 1982, quando então o prefeito Antônio Fernando dos Reis resolveu comemorar os 450 anos da cidade de São Vicente, né? Então, fazia 450 anos, inventaram lá de fazer uma encenação, a princípio modesta, como será esta nossa agora, até o próprio Marquês está chamando de resgate do feto, né? De voltar às origens. Na época, até quem apresentou a encenação foi o Cozeirra, que era irmão do Coiú, né? E aí o grupo da cidade se uniu, se agregou e fizeram, então, de maneira muito modesta. E essa encenação vem ocorrendo há 33 anos exatamente, e infelizmente este ano, até por questões financeiras, a prefeitura disse que não iria fazer. E eu, a princípio, até engraçado, Augusto, eu fui procurado por um grupo de atores amadores, dizendo, puxa, mas a cidade tem a tradição, isso é do povo, etc, etc. Eu disse, olha, amigos, o máximo que eu posso fazer para vocês, até no sentido de auxiliar, é ceder aqui o espaço físico. Nós temos aqui o Casarão, a Casa do Barão, que é um lugar justamente ligado à história e à geografia, mas eu imaginava que nós teríamos ali, 25, 30 atores, teríamos ali, 50, 100 espectadores. Curiosamente, para minha surpresa e para minha felicidade, nós abrimos lá as inscrições e já no primeiro dia nós tínhamos 200 atores. Aí quando você fala, puxa, 200 pessoas da comunidade, isso te causa uma emoção até. E aí, de repente, a coisa começou a ganhar um vulto e uma proporção tão grandiosa que até me assustou, porque me ligou um empresário doando as arquibancadas e fez a doação das arquibancadas. Aí me liga um outro profissional dizendo, olha, eu vou doar o som, porque o som tem que ser um som grandioso. Veio um terceiro lá dizer, eu vou doar a iluminação. Eu ontem recebi, inclusive, até o apoio de uma empresa privada de limpeza que vai ceder as faxineiras. Então, assim, nada está sendo feito com um centavo. Ninguém põe a mão no bolso, todo o procedimento tem sido feito de maneira carinhosa. 3 ou 4 lojas da cidade já se uniram para fazer as camisetas identificatórias, entendeu? Então, assim... basta ter boa vontade, né? É uma coisa curiosa. Né? Exatamente. E eu me senti muito aquecido com tudo isso, porque de repente de uma brincadeira, quer dizer, de uma intenção apenas de preservar lá, porque eu queria preservar, né? Há 33 anos, eu não podia deixar no 34º
por um lapso sem interromper. Evidente que não é a encenação da prefeitura, com milhares de fogos, com aquela apoteose toda. É natural que será uma coisa muito mais modesta, o espetáculo, inclusive, será encurtado para 40 minutos, mais ou menos. As arquibancadas que lá foram instaladas comportam, por cada dia, no máximo 500 pessoas. A nossa previsão é para 400 para haver uma certa folga, né? E conseguimos engenheiro que fosse lá providenciar documentação para obter o laudo do Corpo de Bombeiros. Conseguimos técnicos que nos possibilitassem pedir ao Condefat autorização, já que é um imóvel tombado, né? Então a gente tem que preservar as árvores, não podemos nem amarrar uma luminária na árvore porque ela está preservada e vamos respeitar isso. Mas eu acho assim, o Centro de História e Geografia da cidade é um instituto. Ali era a casa do prefeito nos idos do século XIX, século XVIII, tanto que nós temos lá dentro a casa do Coronel Lopes, que foi prefeito, naquela época chamava intendente, não era prefeito, e a casa está lá de 1865, e essa casa principal que eles estão mostrando no ar agora é justamente construída em 1890, que foi a casa do barão Kurt Gustav von Pritzewitz, que era um barão alemão, que foi um grande produtor de café. Lá, eu sei que o Manuel Gonzalez está fazendo um trabalho. Acharam lá a cabine onde ele mandava informações? A cabine, sim, mas existe muito mais coisa que está sendo prospectada. Tanto que está previsto agora, logo no final... O Manuel está lá ainda. Está lá ainda com a sua equipe, não é só ele. Ele tem uma equipe, né? São um grupo grande. E agora eles provavelmente vão voltar com um scanner de profundidade. Isso, ele me disse que está vindo um scanner de profundidade. Porque existe uma quantidade enorme de material arqueológico. Você não tem noção que tem de material arqueológico lá. A gente se surpreende com isso, né? Porque a gente imaginava que tudo bem. Isso aí, se pegar se descobrir lá, é capaz até dar um filme. Eu tenho certeza, porque a história é muito envolvente, né? O barão morava naquela casa e era um dos grandes produtores e vendedores de café. Ele tinha comércio com a Europa. E ele vendia muito para a Alemanha, inclusive. É um poderoso financeiramente. E ali atrás existem os escoteiros, hoje os escoteiros do ar. Naquelas cocheiras, ele, o barão, mantinha escondido um rádio amador. E como ele lia português e falava alemão fluente, até porque ele era nascido da Alemanha, ele começou a pegar as informações do Estadão, da Folha, dos jornais, dos grandes jornais, e ele transmitia através do rádio amador para lá. Quando a polícia brasileira e o Serviço de Inteligência Brasileiro descobriu, então ele foi confinado na sua fazenda em Limeira, isso em 1941, e proibido de voltar a casa. Tanto que ele mandou buscar a mobília, ele nunca mais voltou a casa. Aí a casa foi vendida para uma argentina e em seguida para o Dr. Jarussi, que montou lá a primeira clínica cardiológica do Brasil. Aquela casa, por todos os motivos, ela é muito relevante. A primeira clínica cardiológica foi o Dr. Jarussi e foi justamente na casa do barão. Só que o Dr. Jarussi teve lá alguns problemas de natureza financeira e acabou perdendo a casa, ou cedendo em pagamento a casa ao governo federal, à Caixa Econômica Federal. A Caixa incorporou o patrimônio da União e o Instituto Histórico e Geográfico tem o comodato sine die, né, o chamado comodato para sempre, que é renovado de 20 em 20 anos apenas para não perder o foco, né? Porque de repente eu digo lá, estou presidente, eu não quero mais o Instituto, eu quero um prostíbulo aqui. E aí continuaria os 20 anos. Então é uma coisa esdrúxula que eu falei, mas de maneira geral é a forma de você dizer. Né? Então, de 20 em 20 anos, mas o comodato é considerado para sempre. O Instituto Histórico recebe subvenção da Prefeitura? Recebeu no passado muito distante. Não com este prefeito nada, com este prefeito não recebemos a não ser um muito obrigado. Ninguém recebe nada não, com esse prefeito não. Com o prefeito anterior, sim, recebíamos uma subvenção, com o Tércio Garcia, com o Márcio também recebíamos uma subvenção, à época, algo em torno de R$8.000, R$8.500, mas há 4 anos ou 3 anos que a gente não recebe absolutamente nada. Embora a prefeitura mantenha dentro do nosso espaço físico a biblioteca municipal. A Biblioteca Municipal está dentro do Instituto Histórico e atende os estudantes da rede, né? Com livros ou com computadores, que é paralela à nossa, justamente à nossa biblioteca, essa sim, uma biblioteca acadêmica, agora com 16.000 volumes, com edições originais dos Lusíadas, edição original do Adolf Hitler, Mein Kampf. Nós temos está sendo reeditado com sucesso. É verdade, olha que curiosidade. É verdade, As grandes editoras... Nós temos um original lá. Eu até ontem recebi a visita do... Ontem recebi do Douglas Gonçalves, o vereador Sim. Douglas Gonçalves, que se encantou. E pelo eu mostrei... livro? Pelo amor de Deus. Não, ele foi lá justamente para ver a nossa biblioteca, ele Sim. ficou impressionado, porque ele não imaginou, assim como a maioria das pessoas não imagina, que dentro daquele palácio, que hoje é chamado Casa do Barão, tem um acervo histórico tão monumental e tão importante, porque bom. É muito rico, realmente. Nós vamos continuar falando, a encenação que acontece de 22 a 24 de janeiro, portanto, começa nesta sexta-feira,
E... Esse é o convite que você está mostrando nós no ar aí. mostrando o convite, eu tirei uma fotinho, tá meio tortinho, mas é para o convite. registrar. Na verdade, teremos, Augusto, no dia 21, terá um espetáculo apenas para os familiares dos atores. Que legal. Então, dia 21 vai ser só para o grupo, para que os E é familiares um aquecimento, possam... né? Exato. Você vai, Luciano? Claro que vou. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, eu agradeço o convite com o nosso querido Lorde Paulo Muito obrigado. Costa, que também Você é conde, né, Paulo? Eu sou. Ele Lorde, faz... desculpa, conde e Lorde, quem que é mais importante? Conde é mais importante. Na hierarquia da monarquia, para que saiba, é como no exército, né? É o duque, Sim. é o marquês, é o conde, o visconde, o barão e o baronete. Então tem essa sequência. E aí passar dessa sequência, vai para a baixa casta, que aí entram os comendadores, dos lordes, por exemplo. Aí o lorde é um comendador inglês, né? Então tem esse parâmetro. Então você é mais importante que o Eduardo Filete, porque o Eduardo Filete é comendador. Sim, comendador da minha ordem, porque eu também sou comendador. O Eduardo é comendador do Eduardo Filete, tá correto, é verdade. Eu sei. Ele não está mentindo, Ele usa não. ele usa. Não, e ele não... já veio aqui, ele usa um... É isso, e ele não está mentindo, não. Está Ele é mentindo, comendador né? de grão colar, sim. Então, e como eu sou mais jovem, que essa coisa toda, eu só tenho 50 anos, né? Então eu não peguei todo esse aparato aí, né? Mas é engraçado, né? O Paulo estava nos premiando com essa aula de história, e eu fico imaginando que desperdício para a rede de ensino, minimamente para a rede de ensino da cidade de São Vicente, minimamente. O que esses jovens de São Vicente poderiam entrar naquela casa e enriquecer seus conhecimentos da história da cidade e da história do Brasil, né? E a gente aqui em 5 minutos já descobrimos tanta coisa aqui com o Paulo. Imagina se diariamente as pessoas pudessem ir lá, em especial os alunos, né? Do ensino médio, por exemplo, sei lá, e a prefeitura pudesse de fato ajudar lá. Eu sou apaixonado pela encenação, há anos. Acompanhei tudo isso que o Paulo falou, ajudei como deputado. Sempre arrumava emendas, sempre arrumei, né? a patrocínio da Sabesp, emenda parlamentar minha. Em 2013 a encenação só teve porque eu fiz uma emenda na época de R$1 milhão, né? E ainda arrumei R$200 mil com a Sabesp na época, né? E aí foi indo patrocínio. Antes disso, com o Tércio Prefeito, fiz emenda várias vezes, várias emendas. E assim, a gente ficou triste com essa notícia, né? Do fim da encenação. Mas aí, quando veio esse negócio, Paulo, quem é a mente brilhante, que tem que ser chamado de uma mente brilhante, que teve a ideia de resgatar, vamos fazer na casa. Teve uma pessoa que falou assim, vamos fazer, que tal a Casa do Barão? Alguém falou isso. Quem é que foi? Quem que deu a ideia? Engraçado, na verdade a ideia não não foi lembra assim. quem foi? Quando os atores vieram, o Anderson Avelino, vieram conversar comigo, um grupo de atores veio dizer, olha, a gente não quer perder a tradição, né? O que a gente faz? Porque como eu sou o presidente, na verdade o Instituto Histórico é o recipiendário da história, ele anota a história verdadeira. Então, você perguntar assim, o que aconteceu, por exemplo, esses anos funestos da cidade, por exemplo, vão estar registrados lá, né? Através de compilação de jornais, de programas de televisão, há um arquivo, né? Uma memória da história da região. Então, foram nos procurar e agora, 33 anos acontece. Então, assim, não existe um autor. A única ideia luminosa foi que, nesse mesmo momento, eu reuni a diretoria do Instituto. Eu falei, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Não dá para passar em brancas nuvens. Então, houve um coletivo que pensou nisso, não houve esta mente brilhante, mas um coletivo que pensou e vamos abrir. Tanto que nós vamos abrir um Museu Histórico Geral da cidade de São Vicente, 22, 23 e 24, da 1 da tarde até as 5h30, gratuitamente. E melhor ainda, a exposição Clássicos do Museu, aquela que esteve em dezembro, com um monstruoso sucesso, que tem quadros do Greco, por exemplo, quadros de Tarsila do Amaral, né? Karl Moll, quer dizer, uma coisa de outro mundo. Tanto que veio, curiosamente, a maioria do público que veio visitar a exposição era da capital paulista e do ABC. Engraçado isso, né? Quer dizer, essa exposição tem um nível de capital. E ela, o curador, o Henrique Garrido, Dom Henrique Garrido, que é um espanhol muito conhecido na área da curadoria, então ele autorizou que nós fizéssemos essa exposição gratuitamente para a população. Então vai estar aberto o museu e a exposição 22, 23 e 24, da 1 da tarde até as 5h30 da tarde, gratuitamente, para que todos possam participar. Olha aí, quem disse que São Vicente não produz boas notícias nos últimos anos? Está aí. Uma boa notícia. Isso é motivo de procurar. Mais do que, porque assim, o que a gente sempre... uma crítica que eu tenho ao Billy, eu gosto do Billy, não tenho nada contra ele, acho que ele é até uma pessoa, já conversei com ele algumas vezes, uma pessoa simpática, mas o Billy criou um estigma de que não tem dinheiro, né? E tudo que você pergunta para ele, você vai dar bom dia, ele fala, não tem dinheiro, né? Mas não vim pedir dinheiro, vim você esticar a mulher, não, eu vim te dar bom dia.
E o Paulo está trazendo aqui a solução. Né? Vocês estão conseguindo fazer um evento sem recurso nenhum. Augusto, por incrível que pareça, sem um centavo, literalmente. Até porque o Instituto também não tem dinheiro. Nós estamos concentrando os valores agora na restauração, e nem dá de uma hora para outra conseguir até porque o volume é monstruoso. Mas o curioso, Augusto, é que eu não fui atrás. As pessoas que começaram a vir e oferecendo. Eu acho isso muito recompensador para a pessoa. Quando o trabalho é sério, as pessoas acreditam. Ô, Luciano, e legal também, Augusto, é que todos os alimentos que forem arrecadados vão ainda tem mais essa, né? Vão ser doados, parte social, doado para o Lar Vicentino, né? Que está, me parece, numa situação muito difícil. Há 11 meses não recebem nenhuma subvenção da prefeitura e é o único asilo de idosos, ou creche de idosos, assim por dizer, da cidade que atende o público de maneira geral. Da mesma maneira, vamos doar metade para o Lar Vicentino e outra metade para a creche Sementinhas de Luz, que atende justamente crianças carentes, que também não recebem nenhum Luciano, tipo de subvenção. Eu quero... Aqui está aí o cartaz da encenação. Luciano, eu queria te falar bonito uma coisa. Também, né? Muito bonito. Esse coração... O coração da população pulsando por São Vicente, essa é a ideia. Luciano, você teve várias vezes aqui no programa e você tem dito que o prefeito não está sabendo administrar porque recurso tem. Né? Em algumas ocasiões, você inclusive falou números. Né? E o prefeito Billy veio à imprensa desmentir você. Não disse você, mas disse que os números não são esses e que os valores são totalmente diferentes. Todo mundo sabe que você vem já há algum tempo demonstrando os números da prefeitura e dizendo, olha, dinheiro tem, está mal administrado, está mal administrado. E eu gostaria que você comentasse, afinal de contas, quem está falando a verdade, você ou o Billy? Eu, e eu vou provar. A prefeitura, o Billy, o que o Billy faz? O Billy, espertamente, o Billy fala o seguinte, olha, as pessoas têm uma crise, né, e as pessoas não pagam os seus impostos, a prefeitura não recebe, então eu não pago o Lar Vicentino, eu não pago o aluguel do Lions, eu não pago as creches, não pago os salários dos funcionários, não paga os cargos de comissão, não paga os aluguéis, quer dizer, ele não paga nada que seja importante, em especial salários. Em especial salários. Aí o que aconteceu? Ele disse no sábado passado que deve e não nega, mas paga quando tiver disponibilidade orçamentária. Aí o repórter me ligou e perguntou o que eu achava. Eu falei, mais uma vez ele está mentindo. Porque ele recebeu em 21 dias úteis de dezembro e em 4 dias úteis de janeiro, ou seja, em 25 dias úteis ele recebeu quase 100 milhões. Isso facilmente, se você fizer uma análise no Como é que a gente comprova isso? No portal de transparência? Tem que entrar e ir somando tudo que entrou de tributos. Receita orçamentária. Quanto que entrou de receita orçamentária? Ele falou no jornal, me desmentiu. Ele ainda é cara de pau, ainda me desmente. É muito cara de pau. Falou que não arrecadou nem 48 milhões. Aí, eu trouxe até aqui, depois você vai mostrar na tela. Aqui, esse aqui... Qual é o primeiro valor? Chama-se balancete sintético da prefeitura. Deixa eu ver aqui que eu vou orientar a Daiane, nós estamos com as duas fotos aí. Isso aqui é um balancete sintético da prefeitura que mostra com riqueza de detalhes o que entrou de despesa, de receita. Tá aí, achou aí? É a primeira foto que eu mandei, balancete sintético? Achou? Vamos pôr no ar, então, só para... Dezembro. Tá aí lá. Esse númerozinho aí que você está apontando o dedo é o valor, é isso? Não consegue ampliar para o pessoal ver? Quem está em casa vai ver com bastante... 83 milhões e uns quebradinhos. Ótimo. Ele recebeu em 21 dias desse valor. Esse é um documento oficial. Oficial da prefeitura que mostra... 21 dias de dezembro agora, é isso? Isso, 21 dias úteis. 21 dias úteis, a prefeitura recebeu quase 85 milhões. Não, 83 e uns quebrados, tá, quase 84. 83 milhões, legal. Esse é o orçamento sintético, é o balancete sintético. Isso. Obrigado. Aí, em janeiro... Agora é o próximo. O próximo. Ele recebeu mais de 16 milhões de reais em apenas 4 dias. Tá aí, ó, tá aí. Também tá, quem tá... 16 milhões, 177.104 reais. Ou seja... Esses são os... Olha, isso é importante, pessoal. Pode voltar comigo. Isso é importante. São dados oficiais, é isso? Dados oficiais. Está no site da prefeitura. Você tem que somar mês a mês. Aí aqui já está a soma feita pela própria prefeitura. Com a assinatura dele. Do Billy, Billy. Verdade. Aí,
Eu pergunto para o telespectador, porque qual é o grave problema, além de todos esses que eu já falei? Ele chama a população de caloteiro. É verdade. Ele fala que as pessoas não estão pagando. Aí ele não paga nenhum tipo de convênio, né? O que ele paga? O que paga o Billy? Sabe quem pode responder, telespectador? A Câmara, a Igreja Casa e Leis, a Câmara de Vereadores e o Ministério Público. Simplesmente fazendo um requerimento e perguntando o que ele pagou. Vai ter surpresa quando pegar a lista de quem recebe, hein? Aí tem que perguntar, porque na hora que ele paga algum... É engraçado isso, ele precisa contabilizar esses pagamentos. Ele está contabilizando os pagamentos? Então, a Câmara e o Ministério Público podem responder isso. Porque o que ele está fazendo, ele está provocando um massacre na cidade fora do comum. Eu nunca vi, do tempo que eu acompanho política, um prefeito tão ruim na Baixada. Não é em São Vicente, na Baixada Santista. E que passa o tempo todinho integral mentindo. Ele mente, ele destrói a cidade. Você anda na cidade, Augusto, você no Paulo, na parte nobre da cidade, já tá ruim. Mas na hora que você entra para os bairros... Eu quero aproveitar que você está falando, queria só mostrar aqui, nós temos uma foto, deixa eu ver aqui, nós temos uma foto de uma montanha de lixo ou dos bueiros, né? Tem foto de um de outros? De um de outro? A gente recebeu aqui no nosso WhatsApp, olha só, vamos, não sei qual das duas, nós vamos colocar qual? Bueiro primeiro não? Ou a montanha de lixo? Montanha de lixo, vamos lá. Nossa. Isso é uma montanha de lixo que está sendo... Eu até vou ler aqui, olha. Deve ser... a montanha de lixo chama atenção em São Vicente. Cruzamento da rua Marquês de São Vicente com a Imigrantes. Está virando uma montanha de lixo. Mas olha, se você... E não é o único lugar, não. Você encontra, está espalhado. Aí ele diz que a culpa é da população. É da população que votou nele. Tem razão, ele tem razão. É a população que votou nele que é culpada. Porque o que ele está fazendo com a cidade, assim, ele está brincando de ser prefeito. Né? Veja só, nós conseguimos mensurar. O lixo afeta a saúde, né? Porque você junta ali, olha isso aí, ó. Você junta, são os bueiros entupidos, tudo todos entupido. Não entupidos. tem manutenção em nenhum lugar. Da praia aos bairros não existe limpeza. Não tinha aqueles hidrojatos, eles não estão usando? Tinha. Não parou de pagar, os caras não devem estar fazendo serviço, é isso? Ou então paga e ninguém faz também, né? Também pode acontecer. Não é? O cara esqueceu de fazer. Nem lixo. Está pagando a empresa para recolher, a empresa está recolhendo? Porque esse lixo é o mesmo de outros governos. É verdade. Então, como é que antes não tinha você falou uma coisa que é verdade. Não é na administração do Billy que aumentou o lixo na rua, exatamente. Né? Essa é uma coisa que as pessoas não perceberam. Ele destruiu a cidade em todos os sentidos e não construiu nada de novo. Quando ele acaba com a encenação, quando ele acaba com shows de praia, com queima de fogos, você acha que ele vai usar o dinheiro para outra coisa. Não, porque ele também está acabando com a saúde, ele está acabando com as escolas, com o social. É buraco na cidade toda. Em São Vicente é a única cidade que tem uma rua no meio do buraco. Não é um buraco no meio da rua. Você desce ruas importantes, vai. O anel viário de São Vicente, Augusto, assim, do dia eu desci a Guarani é buraco. Quando eu fui subir pela Carijós, que dá acesso ao Jockey, é mais buraco ainda. É um queijo suíço. E lixo. Lixo. As escolas destruídas. As diretoras de cabelo em pé, literalmente. Ele não paga as APMs. Veja, como é que ele pode? Por exemplo, você quer ver uma coisa? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Que eu mostrei aqui, ele arrecadou 100 milhões de reais. Ele está devendo o salário dos cargos de confiança de setembro, de outubro, de novembro, salário de dezembro, 13º, ele não paga. Poxa, a folha de pagamento não chega a 2 milhões. Quer dizer, se ele pagasse toda essa folha, não daria 8. Ele arrecadou 100. Então, ele deixa todo mundo em situação caótica. Ainda mais, o Lions não recebe aluguel da escola Lions também há 11 meses. 11 meses? Não recebe, ele não paga, ele acha que não as pessoas têm te comentado isso, da situação? Muito, com muita tristeza, inclusive. Porque não surpreende, a cidade aparentemente parece que estagnou, né, completamente. E a gente vê problema por todos os lados, né? Eu recentemente tive até um problema com uma das minhas diretoras do Instituto, que fraturou a perna e teve uma dificuldade louca porque não havia material cirúrgico para fazer a cirurgia ali pelo hospital municipal.
E aí, quando se conseguiu emprestado o material cirúrgico, não tinha material de limpeza para manter limpos os quartos e os corredores do hospital municipal. E aí, quando se conseguiu material de limpeza, não tinha mão de obra, porque a empresa não recebia e também estava em greve. É um problema sério, muito grave, né? Eu acho até assustador que esteja nesse ponto. A gente está tentando buscar soluções, né? As nossas iniciativas ali de fazer a encenação, de buscar atividade cultural para a cidade, é justamente no sentido de buscar soluções para esses impasses, porque a situação realmente está muito triste. Eu nunca vi São Vicente nesse estado, com toda sinceridade. Eu estou muito preocupado com isso, viu, Augusto? A coisa não está fácil, não. E a perspectiva para esse ano, assim, não há nenhuma perspectiva de melhora, porque ele continua com o mesmo discurso, mentindo o tempo todo, não paga as pessoas, diz que não tem como pagar, massacrando toda a cidade, como se não tivesse problema. E aí a Câmara de Vereadores, né, que tem lá 15 vereadores, tem 3 ou 4 que falam contra ele, e o resto se cala. Se cala, simplesmente se cala. É como se não fosse com eles. E eu falo isso, Augusto e Paulo, e telespectador, de coração partido, porque eu tive a honra de ter sido vereador de São Vicente por 2 mandatos, presidi a Câmara 6 anos e a gente não deixava isso acontecer. Você tinha uma Câmara combativa, onde nós éramos do governo, mas assim, as brigas, você lembra disso, Paulo lembra? As brigas que eu tinha com o Márcio como prefeito, depois com o Tess como prefeito, as brigas extrapolavam os bastidores, para não deixar as coisas degringarem, para não deixar a peteca cair. E assim, esse é o meu papel. O legislador tem o papel de cobrar, fiscalizar e orientar o prefeito. E assim, essa Câmara não faz isso, é exceção a 3 ou 4 vereadores. O resto não faz. É como se não fosse com eles. Então, o resto o quê? Resta uma esperança no Ministério Público. Porque não, assim, já era para ter agido, porque olha só, esse caso da saúde aí, as pessoas não creem, aí vai lá, as TVs regionais vão lá fazer entrevista. Olha, eu estou aqui internado, mas eu quero operar, mas não tem luva. Não tem parafuso, não tem placa. Como assim não tem luva, parafuso ou placa? E cadê o dinheiro? Né? Eu até brinquei nessa nota, eu falei assim, qualquer dia tem um quadro famoso do Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Vamos gravar lá em São Vicente qualquer dia. Porque, assim, onde é que está o dinheiro? Está aqui provado, o balancete, que ele recebeu 100 milhões... Em 30 dias. Olha assim, 100 milhões de receita orçamentária. Assim, aqui não é o previsto. Isso tem que ficar muito claro. É o que entrou Entrou efetivamente. Receita orçamentária total, 83 milhões e uns quebrados em 21 dias de dezembro, úteis. E em 4 dias úteis de janeiro, 16 milhões. E ele fala que não dá para pagar. Agora, vamos antecipar aqui. Ele vai fazer mais uma, ele vai aprontar mais uma. Ele vai fechar um monte de creche agora. Ele não abriu uma creche nova, mas ele tá criando uma série de obstáculos para as entidades para renovarem o convênio. Uma série. Sabe o que vai acontecer? Umas 30 não vão conseguir renovar o convênio. Sei lá, umas 20, não sei quantas. Porque ele está criando uma série de obstáculos. E aí, ele está fazendo isso para não pagar 2015, que ele deve para as entidades. Entidades que estão cobrindo a parte da prefeitura. Porque quando as entidades fazem esse papel, é porque falta o poder público oficial. Então, as entidades, elas são parceiras da cidade. Essas creches, o Instituto Histórico, o Lions, o Lar Vicentino, são parceiros. A creche Rotary que ele fechou. A creche Rotary... O Rotary é uma entidade séria, hein? A creche Rotary tinha 50 anos, só uma coisa nova. 50 anos, no Jockey. Fechou. Por quê? Porque o seu Billy não paga. Há algum problema na prestação de contas? Não. Ele simplesmente não paga. Fechou porque não recebe um mês, 2, 3, 5, 6, ninguém aguenta. Né? Ninguém aguenta. Aqui tá bem claro, receita tributária, receita de contribuições, patrimonial, de serviços, transferências correntes. Tudo? E tá tudo aqui. Fundeb e tal, 83 milhões. Olha, de Fundeb quanto foi? Fundeb... Dezembro. A dezembro não é muito, porque as escolas estão de férias. Sim. Mas quanto foi de Fundeb aí? Não, aqui foi negativo o Fundeb. Foi menos porque não teve aula. Não teve aula. Mas o Fundeb anual... Mas recebeu, por exemplo, de receitas tributárias, 31 milhões. Olha aí. É grana, hein? É muito dinheiro. A receita que ele recebeu, orçamentárias que ele recebeu, dava para pagar todo mundo.
Ele podia chamar o Lions, pagar todos os aluguéis, chamar o Rotary pagar, o Lar Vicentino pagar os aluguéis, aliás, não, é um valor mensal porque tem da idosos manutenção lá. das creches e do Lar Vicentino da mesma forma. Aliás, o Lar Vicentino, além de não pagar, ele tirou o médico lá de dentro e tirou o guarda. Do Lar Vicentino? Ele deu um prêmio para o Lar Vicentino. Eu não sei, e esse cidadão já foi secretário de Ação Social. Acredita nisso? Ele acaba com o social da cidade e foi secretário de Ação Social. Aliás, ele também foi secretário de Turismo. E a encenação é turismo. É cultura e é turismo. Cultura e turismo, sim. Aliás, já era a cargo da Secretaria de Turismo. Já foi a cargo, no passado, a Secretaria de Cultura e Turismo era uma só. Aliás, as grandes redes de televisão têm nos abençoado aí com uma cobertura muito carinhosa nesse sentido, por conta de entenderem que a encenação lá do Nordeste da Paixão de Cristo é tão importante quanto a encenação de São Vicente. A de São Vicente consta, uma atração inclusive, turística. Eu diria nacional e até a nível de América do Sul. E as TVs estão cobrindo a gente, várias TVs entraram ao vivo, já lá, Record, Globo, entraram ao vivo, justamente no sentido de valorizar essa iniciativa. Porque eu digo, gente, não é aquela coisa apoteótica, mas preserva-se a tradição, é o 34º ano, né? E isso é muito importante. Claro. A gente tem que... E o lindo é ver o amor da população, porque é uma coisa espontânea, né? Você não está lá fazendo as pessoas virem à força. A pessoa vem com carinho para você se oferecer para ajudar. Eu recebi um grupo de costureiras, um grupo grande, que se ofereceram para ajustar as roupas. Eu recebi um grupo de pessoas dizendo, olha, que não tem função para a gente, mas a gente pode ajudar aqui na portaria. Então, assim, vai ser uma coisa de somar forças, né? Sim. E como o próprio Augusto disse há pouco, se eu estou fazendo isso em nome do Instituto, ou a minha diretoria está fazendo, por que a municipalidade não poderia fazer uma coisa semelhante? Nós estamos sem dinheiro, vamos fazer. Vamos usar criatividade, vamos arregaçar as mangas e ter criatividade. Mas não tem interesse. Não há interesse do prefeito Billy em arrumar nada, né? Você veja, nós estamos falando o centro de convenções, outro dia teve uma matéria também na TV, Sim, que mostrou que ele destruiu o centro de convenções onde ele tomou posse. Nós damos aqui em primeira mão, há meses atrás. Ele abandonou propositalmente porque ele quer destruir um equipamento que custa aí uns 15 milhões. Ele quer destruir. Isso também já é um crime. Porque ele é um próprio municipal. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma opinião muito particular quanto a tudo que está acontecendo em São Vicente. Primeiro, eu acho que o Billy não estava preparado para ser prefeito. Isso é. Acho que caiu sem querer. Segundo, que quando a pessoa não está preparada para um determinado acontecimento, e todos nós somos suscetíveis na vida de intempéries, né? Sim, claro. Uma guarda. Você tem que ter o bom senso e a humildade de saber que você não tem o preparo suficiente para enfrentar aquela situação sozinha. E se cercar de pessoas... Aí que está o caso. Não é verdade? Está corretíssimo, Augusto. Meu avô dizia que quem não tem competência não se estabelece. Não é verdade? É uma grande assertiva, né? Ter humildade de perceber, dizer, puxa, ganhei a eleição, não queria, mas ganhei a eleição. Como é que eu vou fazer? E se cercar de pessoas competentes. E ter a rapidez de perceber se aquelas pessoas, uma ou outra, eventualmente, podem não estar no mesmo grau de competência que a função exige. O que não dá é para você trocar a cada 30 dias o secretário de saúde, a cada 30 dias o secretário de educação. Isso não há em estrutura empresarial e muito menos em estrutura pública, não há condições disso acontecer. Às vezes você tem que colocar lá uma pessoa que, quando você chama, você olhou o currículo dela, você viu que ela tem condição, ou você sabe que ela tem capacidade, ela tem competência, avaliar. O Billy, me parece, com todo respeito às pessoas que estão com ele, mas como eu disse aqui, por exemplo, o atual o Silvio, que é secretário de Finanças, a qual eu tenho um respeito muito grande, um profissional da segurança pública, que talvez fosse colaborar muito mais com o Billy se fosse secretário de Segurança Pública, não sei nem se existe essa secretaria, mas enfim, do que secretário de Finanças, porque não é afeto ao tema. Então, me preocupa, porque o que eu vejo é que o Billy está que nem aquela menina na Holanda, que precisa colocar um dedinho em cada buraquinho, porque senão a barragem vai ruir. E se ruir, como está ruindo, é uma tragédia maior do que Mariana.
São Vicente está sendo afundada, literalmente, seja pelos buracos, seja pelo lixo, seja pelo descrédito, seja pela praia. Recentemente nós tivemos aqui eu vou contar um caso aqui, não vou dizer o nome da pessoa, tivemos um convidado que pediu, fora do ar, a intercessão de um outro convidado, porque um grupo que joga tênis de praia, beach soccer não, tênis de praia ali no Gonzaguinha, diz que foram pedir para o rapaz que passa o caminhão com que retira o lixo. Um rastelo. Um rastelo. E o cara disse assim, não, se não morrer com um, eu não mas meu querido, mas não. Aqui na prefeitura é assim, se não morrer com um. E o convidado pediu para tentar lá, porque o pessoal não estava conseguindo jogar, porque não estava sendo feito esse serviço. Mas você sabe que isso é o exemplo, né? Sim. O cara começa a achar que vale tudo, né? Ele não tem referência, que é um pouco o que o Brasil está vivendo. Enquanto não resolver a questão política, a questão econômica... Então, eu acho que pessoas como Paulo, como você, Luciano, têm que se unir no sentido de tentar frear, porque senão daqui a pouco não tem São Vicente. É que, na verdade, Augusto, o administrador mor, que seria a pessoa que está ela peca por omissão e por ação. Se ela não age, ela está pecando. E por omissão e não perceber esses pequenos desníveis, né? Eu acho que quem tem essa responsabilidade tem que estar a par de tudo que está acontecendo. Eu, quando falo para o nome do Instituto, eu tenho noção absoluta de cada detalhe, de cada vírgula, de cada ponto, de cada despesa, porque é assim que funciona a administração. Administrar é controlar, é coordenar, né? É delegar, mas deixar que as pessoas façam de maneira coerente. É uma pena que esteja acontecendo isso lá. E mais do que isso, né? Para acrescentar também na palavra de vocês, quando o Billy ganhou a eleição, todos tinham a obrigação de apoiá-lo. E eu me incluo nisso, porque nós não podemos ficar com vaidade, olha, ganhou o cara, não vou ajudar, não. Eu acho que nós temos que torcer para dar certo. Vamos voltar aqui os capítulos. Quando o Billy ganhou a eleição, os 15 vereadores apoiavam os atos dele, eu apoiava, porque a gente queria o quê? O bem da cidade. Uhum. Então vamos arrumar a cidade. Com 6 meses, eu já vi que não dava mais. Não precisava ir muito. Já não dava mais. Eu tenho que fazer um intervalo. A Margarida do Cachapuã, ela está dizendo, Luciano tem razão, os vereadores atuais não fazem nada para o São Vicente, devemos colocar um prefeito com vontade de trabalhar porque o Billy é preguiçoso. Margarida do Cachapuã. E o Brito está mandando um abraço, ele é de São Vicente, morei na rua Manuel Covas, na Vila São Jorge. 17 anos e até hoje não houve nenhum tipo de melhoria no bairro, piorando mais com o Billy como prefeito. Abraços, o Brito de São Vicente. Conhece essa rua? Mário Covas? Conheço. Manuel Covas. Manuel Covas Raia. Isso mesmo, Manuel Covas Raia. Ele escreveu aqui, Manuel Covas Raia. Eu conheço. Na Vila eu não conheço São Jorge. O Brito. Não sei quem é o Brito, mas a rua sei quem é. O Brito. O Brito é trabalhador portuário, sempre participa aqui. E tem uma outra telespectadora mandando uma mensagem, dizendo que gostou muito do programa sobre seguradoras e que o tema é de suma importância para a sociedade que consome o produto seguro. Aliás, um telespectadora, o Durval Bezerra. Muito bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo e lembrando que nos dias 22, 23 e 24, sempre às 19 horas, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, a encenação da Fundação da Vila de São Vicente 2016. O endereço correto qual é? É Rua Frei Gaspar, eu até te dizer isso, Rua Frei Gaspar 280. Fica a frente à prefeitura. É praticamente porque tem a prefeitura e o shopping, né? Verdade. Entre a prefeitura e o instituto tem um banco na esquina. Sim. Portanto, a Casa do Barão é praticamente... É o pulmão verde da cidade. É. Curiosamente, as fotos... Agora até a Rosana Vale fez umas fotos de cima. Aéreas. E a Solange Freitas também. E essas fotos aéreas mostram que o único pulmão de São Vicente realmente ali é o Instituto Histórico. E você vai fazer um evento logo em seguida. Porque, na verdade, nós vamos ter a semana em comemoração de Martim Afonso. Martim Afonso de Souza foi capitão-mor da capitania de São Vicente, né? Quando ele fundou... Então, ele começou como capitão-mor. Então, vai haver no dia 29, na sexta-feira subsequente, vai ter a abertura de uma exposição chamada Memória Paulistana, da artista plástica Cristiane Carboni, que é uma italiana que mora em São Paulo e que ama o Brasil e ama São Paulo. E vai ter uma palestra também do coronel de artilharia e professor emérito da Universidade Católica, o Elzo Rogério Secomandi, né, que vai preceder uma homenagem à professora Clotilde Pou, que faleceu recentemente. Nesta oportunidade, o Instituto Histórico e Geográfico vai estar assinando um termo de convênio de cooperação técnico-científica com a Universidade Católica de Santos. Porque o reitor Marcos Medina, um visionário, posso dizer, quando percebeu que nós temos lá uma estrutura histórica absolutamente monumental, e ela realmente foge às regras da normalidade, porque não só o acervo bibliográfico, nós temos um acervo histórico e técnico de coisas que você parece que não acredita que existam. Das esculturas do século XVII, só para você ter uma ideia, é um Cristo de madeira policromada, tem só 65 rubis incrustados
nas suas chagas, entendeu? É uma obra de arte de valor inestimável e que já tentaram levar para o Museu Paulista, e nós seguramos porque isso é patrimônio nosso. Então lá o acervo, quem visita o museu, e agora o museu está sendo todo repaginado, né, porque a gente está criando uma estrutura melhor de segurança e assim por diante, vai ter surpresas, isso boas surpresas, porque é um museu que merece a visitação pela qualidade da peça que tem lá, do acervo que tem lá dentro. Dia 29, então, às 20 horas, tem essa palestra. Paulo, eu posso lançar um desafio para você? Bom, por favor. Eu queria que você falasse com o Manuel Gonzalez da possibilidade de se fazer um trabalho no sentido de resgatar um renegado, que foi o Bacharel, o primeiro, sim, na verdade, sim, na verdade criou mesmo. O Bacharel de Cananéia? Isso, que criou de verdade o primeiro porto. É verdade. Né? O Trapiche ali, primeiro onde era Porto das Naus, e depois há histórias que ele poderia ter ido para a Ponta da Praia, e na Ponta da Praia ter criado inicialmente. E que acho que é uma coisa que é verdade, e que em qualquer outro lugar é tão valorizada essas histórias. Sim, é uma história bonita, não é? No sentido até de ação, não é? Do cara iniciar e que está perdido. Se for em São Vicente, ninguém sabe quem foi o Bacharel. Nós temos já instalado lá no Instituto Histórico um memorial em homenagem ao Frei Gaspar da Madre de Deus, que era um vulto também grandioso. E dentro desse contexto, nós estamos abrindo subdivisões agora para explorar historicamente cada dessas personalidades. Porque quando você fala Instituto Histórico de São Vicente, ele não se limita à cidade de São Vicente, ele se limita à capitania de São Vicente. Então aí dá a impressão, quem fala a grosso modo, que é um instituto que cuida das coisas da cidade. Não, cuida das coisas que eram da capitania, Bertioga, Cananéia, São Sebastião, Ilhabela. Nós temos acervo de Praia Grande, que já era São Vicente do Pai, Mongaguá. Então, todo esse complexo, sim. E eu acho que é interessante. Eu aceito o desafio, sim, Augusto, e eu acho que a gente vai começar a trabalhar em cima disso para poder resgatar os grandes personalidades, grandes vultos da nossa história que merecem esse carinho e esse respeito pela gente. A capitania de São Vicente ia até onde? Na verdade, ela vinha praticamente da fronteira, hoje conhecida fronteira de São Paulo com o Rio de Janeiro, e ela ia quase à fronteira com Santa Catarina. Ele era realmente gigantesco. Agora, o cunho principal era justamente esse litoral do estado de São Paulo, que entrava em linha reta. Então, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente é o Instituto Histórico e Geográfico da Capitania de São Vicente. Ou seja, nós estamos aqui em patrimônio histórico desde Ubatuba, Caraguatatuba, até lá ao sul, Ilha Comprida, Registro, aquela Iguape. Nós temos peças, para você ter uma ideia, Luciano, da época neolítica, quer dizer, bem antes até da ocupação. Nós temos peças lá de milhões de anos atrás, entendeu? Então, assim, e as pessoas parece que não tomaram consciência dessa joia, da importância que se tem lá, porque aparentemente quem passava na frente via lá um velho casarão sem muita justificativa, né? E eu mesmo me surpreendi, eu confesso a vocês que eu me surpreendi, porque até então eu era o vice-presidente. Com a saída, até pela idade, meritória saída até do Fernando List, que foi o presidente durante muitos anos, eu acabei tomando consciência de que nós tínhamos ali verdadeiras joias. E são joias mesmo que merecem o carinho. Tanto que eu disse, a exposição Clássicos no Museu, a grande maioria do público vinha de São Paulo, da capital, para poder ver. Para você ver um quadro do Greco, por exemplo, você tem que ir no Museu do Prado, sim, na Espanha. E aqui nós temos um quadro, uma Madonna do Greco ao vivo. Tarsila do Amaral, fizeram uma exposição em São Paulo com as obras da Tarsila, tinham filas de quilômetros. E aí nós temos obras da Tarsila, nós temos Karl Moll, temos Federico Zandomeneghi, até da William Homer, a americana, você acabou de falar dos Estados Unidos aqui no intervalo, a maior gravurista norte-americana, tem uma peça dela lá. Então, assim... Qual é o nome do curador? Dom Henrique Garrido, ele é espanhol. Tem que parabenizá-lo pela iniciativa. Ele é fabuloso, porque ele conseguiu amealhar numa mesma exposição verdadeiras joias. Só para você ter uma ideia, o quadro do Greco é de 1580. O quadro, por exemplo, do Federico Zandomeneghi é de 1730. Luciano, o Sérgio, ele quer saber de você quais seriam os primeiros passos para tentar levantar São Vicente. Manda um abraço para você. Sérgio, assim, levantar São Vicente hoje com o Billy no governo é humanamente impossível, né? Não tem como, né? Isso só será possível se a população escolher alguém para o próximo mandato que tenha um compromisso com a população. Lá em São Vicente está cheio de pré-candidatos, né? Agora, todos eles vão ter, um deles vai ser eleito. O que for eleito vai ter a obrigação de arrumar a cidade e não vai ter o direito de reclamar. É que nem esse aí, né? Já sabe, ele só né? reclama, só reclama e só reclama. Aliás, aí eu faço aqui uma colocação para você. Acho que nenhum prefeito pode. O cara, quando é eleito, ele não pode reclamar. Não Primeiro que quando ele entra numa competição,
se ele não sabe a situação da prefeitura, é uma falha. Porque, primeiro que as prefeituras têm os seus números públicos, ele tem que ter acesso. E ele ele é eleito em outubro, ele tem 3 meses para obter mais informações. Então, é uma falha muito grande. Luciano, tem duas... primeiro, eu queria fazer um comentário aqui que eu falei no intervalo, e que... Aliás, antes de falar do intervalo, eu queria mostrar uma foto. Olha como é que está um ponto de ônibus na Presidente Wilson hoje. Essa foto foi tirada, aliás, no sábado. Olha como é que está. Eu não sei se foi já retirado hoje, mas isso aconteceu no sábado. É um ponto de ônibus ali na Presidente Wilson. O ponto de ônibus ruiu, literalmente. Ruiu, literalmente. É uma foto do Everton Teodoro. Ele caiu na madrugada do dia 16. O que me chama a atenção, eu estava olhando a foto aqui e a gente percebe que o estado de conservação desse ponto de ônibus é que não é um acidente, não é? É premeditado. Olha, se você olhar o pé do ponto de ônibus, você vai ver a situação grave dessa manutenção. Ô, Rodrigo, dá uma geral só na foto, por favor, só para quem está em casa poder olhar o pé, isso. Você vai ver que ele se desmanchou. Isso é falta de manutenção. Este é o governo, esta é a atual administração do prefeito Billy. E um ponto de ônibus na Presidente Wilson. Detalhe, imagina se tiver um idoso, se tinha uma pessoa que não percebesse... E parece aquele ponto que tem em frente à Igreja Batista, exatamente em frente à Sem Igreja dúvida. Batista, ali lá exatamente. próximo do centro, perto da prefeitura. Graças a um Deus quarteirão foi de da madrugada. prefeitura. Graças a Deus. É um lugar que passa despercebido. É um quarteirão da prefeitura. É um lugar muito ermo, ninguém conhece. Ninguém vê. E uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é um casal de amigos esteve em São Vicente nesse final de semana, alugou um apartamento no Gonzaguinha, que, na opinião deste casal de amigos, é, sem dúvida nenhuma, uma Bahia maravilhosa. Esse casal me diz o seguinte... É um casal que viaja o mundo, conhece diversos outros lugares e diz o seguinte, o Gonzaguinha, aquilo é maravilhoso, pena que não se dá a devida atenção. E esse casal foi ao teleférico e ficou horrorizado com o preço, R$30 por pessoa para andar, não é nenhum passeio, está aí o teleférico de São Vicente, não é nenhum passeio, é um teleférico, eles acharam caríssimo. Caríssimo. Sabe, olha, nos dias de hoje, quase $10, não é? Aproximadamente $8. Muito caro. Um passeio caríssimo pelo que oferece. Eu sei que o teleférico é uma concessão, mas penso eu que a prefeitura deveria também cobrar da empresa um preço acessível. Quem está assistindo o programa? Jorge Fernandes, grande Jorge Fernandes, Jorjão. Meu amigo Cirino, eu terminando o programa, retorno a ligação para você, recebi o seu recado, vou ligar para você, hoje de manhã não estava com o celular ligado, vou ligar para o meu amigo Cirino, o maior defensor de São Vicente, conhece tudo de São Vicente. E o Edson Santana também está assistindo o programa. Um abraço a todos os nossos amigos e telespectadores. Tem um telespectador de São Vicente, ele está mandando, não está vindo aqui o nome no WhatsApp, mas ele está dizendo o seguinte: queria saber do Luciano qual a participação dos vereadores na atual situação da cidade. Porque, pelo que sei, eles são responsáveis em cobrar o prefeito dentre as suas atribuições. Mas é isso que eu expliquei, eles não cobram, né? A maioria não cobra, nós temos 15 lá, né? E é isso que é chato, porque quando a Câmara não atua, a população fica a ver navios, né? E como eu disse agora há pouco para o telespectador, eu me sinto até com vergonha, porque eu fui vereador e a gente cobrava, né? A gente cobrava muito fortemente, né? Internamente e externamente também. E não era só eu que cobrava, um monte de vereador naquela época cobrava, se posicionava, brigava, discutia. Hoje a maioria não faz. Antigamente a maioria cobrava, agora a maioria não cobra, né? Assim, né? Como diz o médico lá do CREI,
quando teve lá o pessoal virando mesa, porque eu creio que estava em greve, os médicos, o médico, eu esqueci o nome dele agora, é um médico que é cantor, o Henrique... Ah, sim, Henrique Marques. Henrique Marques. Eu sempre foge o nome dele, Henrique. Ele escreveu no Facebook dele o seguinte, ó, gente, vocês têm que se vingar nas urnas. É verdade. Sim, né? sim. Querem se vingar, virou a mesa aqui em cima do pediatra, quebraram o braço do guarda lá, o guarda municipal foi intervir, o cara quebrou o braço dele. Tem que se vingar nas urnas, trocando as pessoas que não trabalham pela cidade. Basicamente é isso. As pessoas têm que avaliar quem trabalha pela cidade. Aliás, eu me recordo, Luciano, que você que conseguiu as verbas para fazer os viadutos em cima da Imigrantes, né? E que demorou tantos anos e até agora não estão prontos, sem travando a cidade. Agora, exatamente. O outro governo travou. E esse não deu continuidade. Agora o governo do Estado porque, na verdade, assumiu, o governo do Estado repassou o dinheiro para a prefeitura fazer, no governo do Tércio. Não fizeram. O governador Alckmin rompeu o convênio, a meu pedido, o dinheiro retornou para o Estado, e aí o DR refez o projeto todo, fazendo... o governo passado fez um viaduto atravessado na pista, quer dizer, igual aquele horror daquele viaduto Mário Covas que tem na Vila Margarida. Sim. Então, que eu não concordei, por isso que eu rompi com o PSB. Essa é a maior razão da minha saída do PSB. Que eles fizeram essa covardia com a cidade. E aí a gente conseguiu consertar com o DR e hoje está saindo. Saiu a duplicação da ponte que une São Vicente de Cubatão, ali no Canal dos Barreiros, Sim. E aí a duplicação da avenida e aí os viadutos da sequência. E vai essas ficar obras, só e essas em obras de novembro. macrodrenagem do Catiapão que nunca sai. Parque São Vicente, porque eu vejo ali, você sabe que boa parte das comemorações do centenário do Golfo foram ofuscadas por uma quantidade exorbitante de água. O Golfe, por ser uma área mais baixa e servida, sem as obras, ele vivia inundado. Né? E a gente teve até que modificar alguns torneios, que são importantes em nível internacional, por conta de ter água demais sobrando, por não terem feito e não finalizado as obras de macrodrenagem da bacia. Não conseguiram fazer uma, a de Alcide Araújo. É a primeira. Sim, né? seria. Porque são várias obras, né? São valores... São 12 ou 13 milhões de recursos, ele não consegue terminar o Alcide Araújo, né? Já vai acabar o governo do Billy, por exemplo. Aliás, ele não consegue terminar 15 quiosques da Biquinha ali. Você falou do Gonzaguinha. Não, é feio aquilo, hein? Pelo amor de Deus. Sabe quando começou aqueles quiosques? Veja o telespectador, começou em 2012. Nós estamos em 2016. Aliás, o que o Billy fez com a Biquinha, né? Nossa. É triste. Eu tive lá outro dia de bicicleta, Augusto. Fui na bicicleta, aí fui tomar uma água. Assim, tá cheio de madeira, aí tem um corredor. Tu entra no corredor, tem um corredor de 1,5 metro. Tu entra no fundo, cheio de maloqueiro no fundo, não dá para ir. Que triste. Não dá para ir. Eu entrei, eu tomei água, saí, mas é até sinistro. É até perigoso. Né? Você sabe o que eu fiz? Será que o Billy tem alguma coisa contra a cidade? Não, eu fiquei pensando, eu pensei, será que ele está se vingando de alguma coisa? Pode ser. Não é? Porque não cabe uma pessoa que é eleita para administrar uma cidade, o que ele está fazendo com São Vicente, ele deve ter alguma raiva. Você lembra que no começo ele colocava a culpa no outro governo? Né? Aí depois de um ano para cá ele começou a colocar a culpa nos moradores, que ele fala que o povo não paga imposto. E aqui está a prova de que o povo paga imposto. Ele que não faz os compromissos certos. O que eu ouvi recentemente lá, eu acho que até vou levar registro no Instituto Histórico, que não é um governo, é um desgoverno. Então, acho que tem que registrar essa palavra, né, como neologismo, ela passa a valer no vocabulário brasileiro e a gente vai usar a São Vicente como referência. Mas o Magre já dizia, não é verdade? O Magre já... Mas tem que contar aquela, deixa eu contar uma rápida aqui. Imexível. Na encenação, lá num dos ensaios, o roteirista estava falando, e aí, Tibiriçá gritou. Aí alguém lá no fundo gritou assim, fora Billy! Todo mundo deu risada. Meu Deus. Será que ele vai... A pergunta que fica no ar é o seguinte, o Billy vai aparecer na encenação? Não vai porque diz que não reconhece, né? Não, na verdade, não que eu achei um absurdo. Não é da prefeitura. Ele não reconhece a encenação, ele não precisa reconhecer a encenação. Não é verdade? Vai ficar todo mundo triste porque ele não reconhece. Mas desculpa. Não, nós não reconhecemos a encenação, não precisa reconhecer, é um evento. É uma encenação paraguaia. La garantia sou idiota. Luciano, muito obrigado pela participação. Agradeço o convite, foi ótimo participar, ter a honra de participar com o Paulo. Obrigado, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Sucesso, sexta, sábado e domingo.
a encenação da chegada de Matias Afonso lá em São Vicente. Isso. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora e este programa também é paraguaio. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.